Irmãos, queridos amigos, boa noite, paz do Senhor. Mais uma vez estou passando aqui, para deixar esse vídeo, essa pregação, talvez não na extensão que tem sido pregado aos cultos, né? Nossos cultos são os domingos e as quartas-feiras e assumir esse compromisso com a igreja local, aqui com a Remanescente Fiel, de estar trazendo, em forma gravada, de vídeo, aonde você pode estar compartilhando com outras pessoas, estar semeando a palavra, está uma forma de evangelismo e honrando com esse compromisso. Eu gostaria de estar aqui deixando para você a palavra que foi pregada no nosso culto de ontem. Amém? E essa palavra se encontra lá no livro de Coríntios, na Epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo do 55 ao 58. A palavra do Senhor diz: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é algo que nos renova, é aquilo que transforma a nossa vida, transforma o nosso espírito. E eu queria resumir a palavra que foi pregada ontem, o nosso culto de Páscoa simbolizado, tipológico, que mostra para nós a alegria da ressurreição. Mas esse texto que li, ele remete a um porquê, ele tem o motivo pelo qual ele foi escrito. Romanos capítulo 15, verso 4, a palavra do Senhor diz: tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino é que foi escrito. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus a maneira correta de celebrar, de nos alegrar, de certa forma ter esse contentamento nessas datas comemorativas de maneira correta, A Páscoa em si, ela está muito longe de ser esse algo doce, de ser esse momento de total doçura para nós, mas ela tem essa alegria, ela tem essa comemoração, ela tem esse momento de confraternização familiar. Porém, o gosto dela não é doce. Por que você diz isso, Rodrigo? Porque ela custou um preço de sangue. A Páscoa, para nós, é um momento célebre, um momento de muita alegria. Porém, temos que lembrar, foi pelo sacrifício do nosso Senhor, foi a ressurreição do nosso Salvador. E isso para nós traz um peso de glória, traz um peso de alegria aos nossos corações. E o texto que li no começo dessa pregação resume isso, O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A primeira coisa que temos que entender é que o aguilhão que Paulo remonta era algo pontiagudo usado para conduzir o gado, Então ele era colocado atrás do gado e da maneira conforme o gado era conduzido, aquilo dava um empurrão ao gado, Levava o gado à frente, conduzia o gado de maneira com destino certo. E o apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta: aonde está a morte? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ou seja, onde está a morte, aquilo que você pode cutucar alguém? Onde está o seu poder sobre a humanidade? Onde está? Irmãos, e nós temos que entender isso. O ponto central da ressurreição de Cristo baseia a nossa crença. Amém? Esse é um dos pontos vitais do cristianismo. Se nós, de certa forma, não crermos no Evangelho da maneira correta, nós teremos uma fé alterada que vai nos conduzir a resultados alterados. A maneira como enxergamos a palavra de Deus e cremos nela vai conduzir ao nosso tipo de pensamento e fé e crença. Então o apóstolo Paulo, quando ele faz essa pergunta, ele está perguntando assim: morte, aonde está a sua vitória? Porque de certa forma nós vemos alguns indícios de que nos parece que a morte teve vitória.
Rodrigo, quando você viu isso? Onde nós podemos encontrar isso? Gênesis capítulo 3, o versículo de número 13. A palavra do Senhor diz: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ali naquele momento no Éden, quando entra o pecado, entra também a morte. Quando a serpente consegue seduzir Eva e dá a entrada ao pecado, ali entra também a morte. A palavra do Senhor diz que pelo primeiro Adão veio a morte, mas pelo segundo Adão, a referência a Jesus Cristo, nos veio a vida. Amém? Esse é o primeiro ponto que nós podemos usar como referência e falar: aqui aparentemente a morte estava obtendo vitória. E o segundo ponto, nós podemos olhar a cruz do Calvário. Olhando de forma aparente, nós podemos olhar e pensar: aparentemente a morte obteve vitória. Quando Jesus ele entrega o seu espírito, quando ele cumpre as exigências da lei, as ordenanças de mandamento, conforme Efésios 2,15, quando ele cumpre o propósito pelo qual ele veio a essa terra e ele entrega o seu espírito humanamente, se eu e você olharmos a cruz, parece que obteve derrota. Satanás conseguiu matá-lo, porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou, trazendo consigo a vitória sobre a morte. Irmãos, não tem nada que nós possamos olhar hoje. As pessoas lutam para ter mais dinheiro, as pessoas lutam para ter projetos, as pessoas lutam para conseguir melhorar a sua condição de vida. Porém, nós não somos imortais. Nós iremos partir um dia morreremos. E quem é que tem a vitória sobre a morte? Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu e ele ressuscitou. Todas as outras religiões, com seus líderes, com seus principais fundadores, morreram e você encontra os túmulos deles. Mas Jesus Cristo não. Não encontra-se o túmulo fechado com o corpo de Jesus Cristo, porque ele está vivo. Se você for em Israel, você acha o túmulo lá aberto para visitação. Por quê? Porque ele não se encontra mais lá. O nosso Redentor vive. Rodrigo, por que é o motivo do vídeo? Qual que é o seu intuito? O que você quer dizer com isso? Que você não deve mais temer a morte, porque o nosso Senhor, ele a venceu. Na sexta-feira, quando ele entrega o seu espírito para nós, olhando humanamente, e os discípulos perceberam isso, eles saem abatidos, mas o guarda romano olha para aquele momento da crucificação e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Então, nesse momento, nós podemos entender que ali, aos nossos olhos humanos, carnais, parece que aquele momento a morte estava tendo vitória sobre Jesus Cristo. Mas no domingo, no terceiro dia, vem a ressurreição. O nosso Senhor volta com toda a vitória sobre a morte incutida no nome dele, sobre a autoridade do nome dele. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Isso faz parte do nosso cristianismo. Isso faz parte da crença. Isso faz parte da comemoração da Páscoa. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando vai falar no contexto da Páscoa, era um memorial, era um momento de lembrar quando o espírito da morte passou pelo povo israelita, e a ordem era: passem o sangue nos umbrais das portas, e quando esse espírito da morte passasse sobre os locais, aonde estivesse o sangue, o espírito da morte não entraria. E isso para nós tem muita importância e tem muita relevância, porque se o sangue de Jesus estiver sobre a minha e a sua vida, a morte não tem poder sobre nós. A morte não tem como nos tirar do Senhor. A nossa vida, irmãos, ela não acaba quando morremos. A nossa vida, ela não acaba quando nós deitamos à sepultura. Eu lembro de uma vez no início
né, do ministério, enquanto estava pregando, cometi um erro teológico gravíssimo, quando eu disse que nós passaremos o resto da nossa vida com Deus, né? Depois que nós partíssemos para o Senhor, eu lembro que eu falei assim, nós passaremos o resto da vida com Deus, o nosso restinho de vida. Eu lembro que a palavra foi exatamente essa, restinho de vida. Irmão, nós teremos a eternidade com o Senhor, né? O resto de vida que nós temos era esse curto espaço de tempo que nós chamamos de vida terrena, né? Esse momento que Moisés disse que duraria 70 anos, o que passasse disso seria de canseira e enfado. Então nós precisamos entender que, à luz da palavra de Deus, no tempo que passamos aqui, ele é incomparável com a eternidade. Agora, a vida que vivemos aqui refletirá com toda certeza na eternidade. Crer na ressurreição de Cristo nos dá certeza da vida eterna, nos dá certeza de que o Senhor é conosco, é óbvio, cumprindo, né, os seus mandamentos, as suas exigências. Como ele diz em João 3, é necessário nascer de novo. Não podemos somente crer, né, na palavra, somente buscar obedecer, tentar de toda forma ganhar méritos com o Senhor sem partir do novo nascimento. A Bíblia diz que no nosso batismo nós somos crucificados com o Senhor. Colossenses capítulo 2, do verso 12 ao 15, a palavra do Senhor diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, a lei cerimonial do Antigo Testamento, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém? Então nós podemos olhar a respeito da crucificação do Senhor, a respeito da ressurreição mais propriamente dita, e olhar para aquilo e falar: o Senhor pagou a minha dívida. Naquele momento da crucificação, quando o Senhor entrega o seu Espírito, e logo depois quando ele ressuscita, ali ele está pagando a minha e a sua dívida para Satanás? Não, não, não. Ele está pagando a nossa dívida para Deus. Como poderia nós sermos justos diante do Senhor? O livro de Romanos diz que não há um justo sequer sobre a terra, não há quem busque a Deus. Se nós olharmos algumas outras passagens, vai dizer para nós que fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que nós somos considerados, em uma palavra, como um mundo onde não existe um justo sequer? Mas a palavra menciona alguns que são justos. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles são justificados perante Deus pelo mérito de Jesus Cristo. Quando Deus olha para o povo, ele não enxerga as manchas do pecado, mas ele enxerga o sangue derramado sobre as nossas vidas. Assim como os umbrais da porta era passado o sangue do cordeiro para que o espírito da morte não tivesse poder sobre aquele povo, assim também é a minha e a sua vida. Nós podemos olhar e ter essa certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e toda a impureza. Amém, queridos? Crer nisso nos traz a certeza da salvação. Crer nisso nos dá alegria. Crer nisso nos faz comemorar esse momento memorial de Páscoa com mais sinceridade, com mais inteireza, né? Não como um religioso, cumprindo mandamentos, cumprindo algumas ordenanças, fazendo coisas a qual a palavra não nos ordena, mas como crentes no Senhor, como servos fiéis de Jesus Cristo. E quando nós entendemos dessa maneira, nós podemos ver que o sofrimento, ele é inútil. Se você entender que a ressurreição do Senhor, ela não foi literal, ou se nós não tivermos crença na ressurreição de Cristo, você vai poder pensar: é inútil sofrer. É inútil sofrer pela causa de Cristo. É inútil levar a cruz. É inútil eu colocar a cruz nas minhas costas e carregá-la. Como Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me.
Para que eu vou fazer isso? A minha vida ela acaba na morte. Se Jesus não tivesse vitória sobre a morte, ou se não houvesse esse juízo final após a morte, como diz Hebreus, ao homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo de Deus, nós poderíamos pensar, eu não vou me esforçar para ser um crente, eu não vou me submeter à minha vida, a escravizar a minha vida para o reino de Deus, porque a hora que eu descer da sepultura, tudo acabou. Irmãos, crido dessa maneira, nós daremos crédito a um movimento chamado hedonismo. O que pregava esse movimento chamado hedonismo, esse movimento grego? O hedonismo ele ensinava as pessoas que o fim para todas as coisas é o prazer momentâneo, é a satisfação, é aquele momento onde é aquele estilo de vida que o que eu faço é somente para o meu prazer. Se está dando prazer, se está dando alegria, se está dando satisfação, isso é o que importa. Não importa se é errado, não importa se vai contra os princípios bíblicos, não importa se de alguma forma Deus não está se agradando, porque para mim não importa. Né? O hedonismo pregava dessa forma. E se nós cremos na ressurreição do Senhor, não podemos pensar assim. Ou seja, se o Senhor ressuscitou, nós daremos conta dos nossos atos, nós daremos conta das nossas atitudes nessa terra, né? Tudo que fizermos no corpo, prestaremos conta diante do Senhor e teremos que ter, então, diante dessa informação, um testemunho exemplar, uma conduta de vida que mostra que realmente somos servos do Senhor, somos alguém que acredita na ressurreição, somos um povo que acredita que assim como o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele após a nossa morte. Amém? Em nome de Jesus precisamos crer nisso. E aí isso nos dá uma alegria em passar pelo sofrimento. A Epístola de Tiago, conforme as últimas pregações, ela nos diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações. Amém? Por que causa? Pela causa de Cristo. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 17, ele diz: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós olhamos e sabemos que estamos sendo, de certa forma prejudicado, de certa forma caluniado, passando por lutas e tribulações, mas que no final a nossa alegria, o nosso choro se converterá em alegria. Que o Senhor, como diz o texto de Apocalipse, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Irmãos, isso nos dá um certo peso de alegria, um certo peso de glória, de podermos entender que o nosso sofrimento aqui, ele resulta em glória, ele resulta em alegria, porque sabemos que sofremos pela causa de Cristo. Amém? No segundo ponto, eu queria deixar aqui para nós a separação do pecado. A crença na ressurreição nos leva a fugir do pecado e usar o nosso corpo como templo do Espírito Santo para glorificar a Deus. Não podemos ter uma teologia apurada e outra prática de vida totalmente diferente, né? Há tempos vemos pessoas que até falam bem de Deus, até sabem da teologia, até têm uma conduta acadêmica exemplar, mas quando se chega perto, você não vê as virtudes. Você não consegue chegar e colher uma boa fruta. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. A Epístola de Tito, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele diz: esses tipos de pessoas confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, né? Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Ou seja, aquilo que eles dizem com a boca não é confirmado com as atitudes, não são confirmados com as obras. Eles pregam bem, falam bem, têm uma boa oratória, têm um bom entendimento até às vezes acerca da palavra de Deus, porém não conhecem a Deus. Irmão, como não conhecem, não se separam do pecado, não buscam, né, naquilo que depende deles, ter uma vida digna, conforme a vocação que fomos chamados. Precisamos entender isso. Nós cremos na ressurreição e cremos que daremos conta da nossa vida. Com isso,
Nós entendemos que o sofrimento para nós ele é útil para santificação, purificação, para provação da nossa fé. Nós entendemos que é necessário haver uma separação do pecado, né? O nosso Senhor Jesus Cristo morreu para levar os nossos pecados. Não podemos ser um produtor de pecado em série, né? Há pessoas que pecam, sendo, né, usando o critério da hipergraça. Se Jesus já pagou meus pecados, eu vivo da maneira como eu quero, de maneira nenhuma. Né? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 33 e 34, a palavra do Senhor diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai ver várias orientações a respeito de como ter um comportamento que glorifica o Senhor através do corpo, através de um bom testemunho, através, né, de palavras. A Bíblia diz aqui para nós: tornai-vos à sobriedade. É o contrário de ébrio, né? Uma pessoa que bebe demais, que ingere muita bebida alcoólica, ela entra no estado de embriaguez. E Paulo diz: tornai-vos à sobriedade, que é o quê? O diferente de embriagado. Se o embriagado ele perde o controle, ele não tem domínio sobre ele mesmo, ele não consegue controlar suas atitudes e pensamentos e emoções e atos, quando nós olhamos a Bíblia e diz para nós sermos sóbrios, é o contrário. É demonstrarmos o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, e derivados desse fruto. Então nós precisamos entender que quando nós acreditamos que vivemos por causa de Cristo e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, a nossa vida toma um novo rumo. O nosso comportamento, ele muda, ele é moldado através da palavra de Deus. Não precisa que alguém venha e me manda fazer alguma coisa. O próprio Espírito Santo, através da palavra, nos orienta o que devemos fazer. A Bíblia diz que existe uma voz que fala por detrás de nós: não desviais nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuai no caminho reto. Amém, irmãos? E o terceiro ponto que eu queria citar para nós é a morte, né? Falamos do sofrimento, falamos a respeito da separação do pecado e falaremos agora a respeito da morte. Amados irmãos, quem crê na ressurreição, olha para a morte com outra perspectiva. Amém? Por que eu estou falando isso? Diante do momento de pandemia, diante do momento de muitas, né, agora a dengue, vários períodos da história foram comprovados que por muitas pestes o povo passou, né? Passamos por muitos momentos de tribulação, muitas pessoas morreram e o que é investido em conhecimento, em ciência, para que o homem viva cada vez mais, para que o homem procure, né, prolongar os seus dias nessa terra, né, passa na casa dos bilhões de dólares. Por quê? Porque nós não estamos prontos para morrer. Nós não pensamos na morte, nós não temos a morte como algo passageiro, ou seja, a morte para o cristão, ela nada mais é do que o Uber que o conduzirá a Cristo. Amém? Se você quiser se movimentar do ponto A até o ponto B, você vai precisar de um transporte, seja a pé, seja bicicleta, seja carro, seja um ônibus, você vai precisar de alguma coisa, seja um Uber. Assim também, aqueles que para se encontrar com o Senhor, que não seja por intermédio do arrebatamento, será pela morte, será pelo meio da morte. A morte será a passagem dessa nossa vida, que já está crucificada em Cristo nessa terra, amém? E nós viveremos com o Senhor eternamente, deixando toda essa tristeza. O apóstolo Paulo diz que quando ele olhava a comparação de estar com Cristo, não tinha como se comparar, mas ele dedicaria tempo ainda para ensinar os outros irmãos. Então, quando nós olhamos e falamos, e podemos pensar, o meu Redentor vive, a minha fé, ela não é embasada em alguém que morreu e não ressuscitou. Isso nos traz alegria, porque Jesus diz que assim como ele ressuscitou, ele venceu, nós também venceremos, nós também avançaremos a morte pelos nossos méritos? Não.
pelos méritos de Cristo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 e 17, a palavra do Senhor diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmãos, isso aqui nós temos que entender. As tribulações, as lutas, tudo que nós vivemos nessa terra, por conta do pecado de Adão, todas as maldades que vemos hoje, entrou no mundo, a morte, a dor, a tristeza, a angústia, né? Isso nos faz desfalecer com o tempo, né? As rugas vão aparecendo, alguns assim como eu, né? O cabelo vai caindo, a expressão vai ficando mais envelhecida, porém, a Bíblia diz que o homem interior, que homem interior é esse? O homem espiritual, o espírito que encontrou o Senhor, ou que o Senhor o encontrou e o resgatou e o salvou, esse espírito, ele é renovado dia após dia. Esse espírito, ele é restaurado, ele vai dia após dia meditando na palavra, meditando na promessa de Deus, meditando na alegria da salvação, e mesmo que dia após dia essas aflições vão chegando, vão, né, diminuindo, tentando diminuir a nossa fé, o nosso espírito, ele está firme, ele não desfalece, ele não abaixa a guarda, ele continua batalhando. Eu vejo, né, todo ano 2 formaturas de escola de formação militar, e a alegria daqueles alunos quando se formam, né? Parece que eles esqueceram todo o tempo de ralação, todo o tempo de estudo, todo o tempo de tristeza, de tempo longe da família, todo o tempo do desgaste físico, emocional, né? E na hora da formatura é aquela alegria. Devemos olhar para uma comparação até bem baixa para nossa salvação da mesma maneira. No dia que chegarmos, né, diante do Senhor, ouviu a palavra vindo até nós: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, ali vai ser o nosso momento de maior alegria, ali vai ser o momento de maior aflição. E onde está garantido isso? Aonde está a garantia de que isso vai acontecer? Na ressurreição do Senhor. Porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, eu e você, crentes no Senhor, com a fé firmada na obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, podemos crer que essa oportunidade, esse caminho, essa passagem para a vida eterna diante do Pai está garantida por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de deixar essa palavra, né? Pedir para você, medita nisso, não esqueça disso. Esse é o significado da Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor, cravando na cruz tudo que era ao contrário para a minha e para a sua vida. Não teríamos como resolver a nossa pendência do pecado. Como eu e você iríamos pagar algo para um Deus que tudo pode, que é o dono de todas as coisas? Não pagamos, Jesus Cristo não pagou o preço da nossa alma para Satanás. Jesus não pagou o preço da nossa alma para possessões demoníacas. Não, nós estávamos sob a ira de Deus. Ela estava ao nosso alcance, um míssil estava sobre o nosso corpo, algo vindo com toda a força para nos derreter. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele toma a sua posição, Ele se opõe a isso, e toda a nossa impureza, todo o nosso pecado recai sobre Ele, e Ele levou os nossos pecados, e Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Então nós podemos entender, meus amados irmãos, que crendo no Senhor, crendo na ressurreição, a palavra do Senhor se cumpre em nossas vidas. O resgate vem até nós, o resgate chega até nós, a salvação chega até nós. Amém? Que nós possamos crer nisso, que essa palavra venha abençoar a sua vida, venha te fortalecer, venha te dar ânimo, no nome de Jesus Cristo, né? Não esqueça de compartilhar essa mensagem, mandar para o maior número de pessoas, ajude esse canal aí cada vez mais longe. Estamos apenas no início, mas o intuito é pregar o Evangelho,
pregar a palavra de Deus, levar ao mais longe possível, né, o Evangelho de Cristo. Um autor diz que o Evangelho pregado é a carruagem de Cristo nesse mundo. Amém? Que você possa ter sido edificado e deixa aí a sua curtida, o seu comentário nesse vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.